professor precisa gerir. Então é sempre muito interessante falar sobre aprendizagem, como o conhecimento vai se constituindo, conhecer algumas informações sobre este processo tão importante. Por isso, na contextualização, eu já te convido a observar algumas palavras fundamentais para a disciplina. Você já ouviu falar em leitura significativa? Partindo do princípio que a leitura é um conteúdo intrínseco à maioria das disciplinas escolares, vemos a sua importância, então. Também, analisando o termo significativa, logo pensamos aquilo que possui um significado, aquilo que possui importância. Então, a leitura significativa vem trazer este interesse, essa importância que se tem a partir de determinada leitura. Sendo assim, a reflexão sobre como trabalhar a leitura significativa em sala de aula nos ajuda a compreender a importância da prática docente, a importância de um planejamento, a importância de olhar, então, constantemente para o desenvolvimento do aluno. E assim surge também a questão: como avaliar a aprendizagem? Essa palavra aqui, avaliar, avaliação, nem sempre traz boas lembranças. Pode ser que, ao olhar para a sua trajetória escolar, você tenha um olhar até interessado para este processo avaliativo, porque você sabe que a aprendizagem vai contribuir, então, com todas as descobertas, não é? Ela vai contribuir com os conhecimentos que vão sendo incorporados à prática docente. Entretanto, pode ser que você também tenha algumas lembranças que não sejam tão boas assim, talvez não tenha tido interesse, não tenha se desenvolvido em outras práticas avaliativas. O que comprova que o estudo, a reflexão sobre o processo avaliativo, sobre as estratégias que podem ser utilizadas durante as descobertas, pensando no conhecimento científico, elas são importantes, elas são necessárias e, por maior que seja a nossa experiência, é necessário pensar sempre mais sobre desenvolvimento, aprendizagem, sobre o modo de gerir tudo isso. De que maneira eu vou organizar, então, as minhas práticas? De que maneira eu vou avaliar o meu aluno? Será que eu ainda tenho uma visão bastante tradicional, em que reconhece um exame, ou seja, uma prova, como a única maneira, a única forma de avaliar? Ou será que eu já tenho uma compreensão de avaliação enquanto processo e não apenas como um resultado, onde eu vejo se o aluno passou ou não passou, se o aluno acertou ou não acertou? Então, eu te convido a iniciar essa disciplina pensando nessas questões. Como eu tenho visto a avaliação? Quais são as minhas experiências pessoais com a avaliação? De que maneira, então, eu compreendo hoje a importância da avaliação dentro da sala de aula? Será que a avaliação ela acontece da mesma maneira para todas as pessoas ou existem sim diferenças e essas diferenças precisam ser consideradas? Por isso, reflita, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa disciplina, é uma disciplina muito interessante. Eu gosto muito de uma perspectiva de avaliação que conte com vários instrumentos de avaliação, tentando valorizar as várias formas de inteligência, porque às vezes a pessoa ela se expressa muito bem oralmente, mas por escrito nem tanto, ou você só faz prova de múltipla escolha, marcar X e a pessoa não consegue fazer aquilo, mas um teste discursivo ela vai muito bem. Então eu sempre tento pluralizar ao máximo as minhas formas de avaliação. Eu tenho uma maneira muito diferente de pensar sobre avaliação.
E aqui também o projeto CIEJA também tem uma maneira diferente de pensar o que é avaliação. A avaliação para a gente é quando ele consegue fazer alguma coisa além do que ele fazia. Então, a gente começa a olhar o indivíduo. Um chega com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, mas eles vencem várias etapas. A gente vai, evidentemente, analisar o que a professora do ano anterior escreveu, vamos supor que seja um relatório, se seja o portfólio da criança. E se o meu objetivo, por exemplo, é trabalhar texto informativo que talvez a professora já tenha trabalhado anteriormente, o que eu vou começar? Conversando sobre o texto informativo, numa roda de conversa, e depois analisar, pesando as duas coisas, né? Tanto do que a professora mostrou, do que eu tenho nesse ano, para poder ver como eu vou trabalhar, o que eu vou propor a partir daí. A gente tem o diagnóstico inicial, né? Por exemplo, tem jovens que vêm para cá com 15 anos, eles estão no 8º ano, né? E não concluíram o ensino fundamental. Então lá, no comecinho, lá na secretaria, eles dão um diagnóstico para ele. E aí, assim, a gente avalia mais ou menos o que ele precisa saber no período do ciclo de alfabetização e no período de pós-alfabetização. Se ele está ali no começo da alfabetização, ele vai frequentar as salas de alfabetização, vai frequentar o início, o ciclo de alfabetização. Não importa se ele está no 8º ano lá na escola regular. Um outro instrumento de avaliação no ciclo de alfabetização é a sondagem. A gente faz de 2 em 2 meses uma sondagem com esse aluno. Aí é a sondagem normal mesmo, que o pessoal faz por aí, que é a avaliação da escrita, né? A avaliação da escrita e numérica também. Não só para avaliar, mas também para diagnosticar. Que aí vem, né? Fala, olha, ele tá assim, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso fazer para ele melhorar. É importante lembrar que a avaliação tem vários objetivos. Um deles é diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos. Um docente pode explorar isso de diferentes formas com as suas turmas. Vamos ver alguns exemplos? Eu lembro muito de um aluno que era na educação infantil. Eu me lembro, falando, eu vou lembrar dele aqui na minha frente, ele era pequenininho, ele usava um óculos, ele chamava Lucas. E ele tinha muitos problemas. Ele tinha problema motor, ele tinha alguns problemas de compreensão. E eu nunca investia muito, insistia muito com ele, porque eu achava que ele não era assim, que ele não ia dar conta de fazer aquelas propostas de atividades que eu colocava. E um dia a gente estava no cantinho da colagem, a gente ia fazer uma atividade com palitos, que eles iam formar, com 4 palitos, formar diferentes figuras. E a gente começou a conversar, ele começou a fazer, e eu comecei dando 2 palitinhos, e dali quando eu vi ele já tinha pego os 4, já tinha feito, e eu saí daquele dia assim, pensando assim, mas que coisa errada que eu estou fazendo na minha vida aqui como professora, né? Eu não estou investindo naquele aluno que eu acho que ele tem algum problema, que ele não é capaz. Então, eu aprendi com o Lucas a sempre investir e sempre proporcionar atividades além do que aquilo que eu achava que fosse capaz daquela criança, porque o que eu achava que era muito pouco, talvez para ele fosse o suficiente. E a heterogeneidade deles, ela não é uma coisa ruim. Às vezes a gente fala, nossa, essa turma tem alunos que não sabem nada e alunos que sabem tudo. Poxa, por que não criar momentos? Eu fiz essa atividade anteontem. De produção de texto, eu corrigi e vi que tinha problemas bem severos. Coisas de caligrafia, coisas de ortografia, de não saber desenhar a letrinha, né? E aí eu vi que tinha esses problemas, tinham problemas mais de estrutura, mais de forma, conteúdo, então problemas diferentes. E aí eu escolhi algumas pessoas para serem monitores dos seus colegas. Eram grupos de 5, sendo que eram 2 duplas e um monitor. Nessas duplas, um corrigia o trabalho do outro. E aí depois eu vou recorrigir em cima para ver o que a pessoa leu e se ela reconheceu o que não tá legal. Porque a gente só aprende a escrever lendo e só aprende a escrever reescrevendo. Então a gente trabalha com a escrita, a reescrita e todo esse processo.
Então, a heterogeneidade ela pode ser uma arma, né? Uma ferramenta usada a nosso serviço também. Nós conhecemos um pouco sobre o relato das professoras Márcia, Maria e Selene. Você percebeu o desejo de contribuir de fato com o desenvolvimento dos alunos? A importância de olhar para a necessidade daquele aluno e perceber que faz parte realmente a avaliação, faz parte de um processo, é fundamental olhar, reconhecer a individualidade de cada aluno, mesmo que ele esteja num contexto maior de aprendizagem. Temos agora uma situação-problema que eu peço que você se coloque no lugar dessa situação para desde já refletir sobre diferentes estratégias, diferentes ações que podem ser utilizadas nesse contexto. No quadro você acompanha. Um professor acaba de assumir uma turma e não conhece nenhum dos seus alunos, certo? Ele recebeu uma planilha com as notas obtidas pelos alunos a cada bimestre no ano anterior. E ele percebeu, assim, que as notas, elas são bastante irregulares. Ou seja, não dava para dizer, a turma inteira foi mal, né? É uma turma que não gosta de estudar, ou a turma inteira vai muito bem, eles caminham sozinho, que é uma expressão muito usual pensando no universo do ambiente escolar. Então, imagine um professor que acaba de chegar, que tem que desenvolver o seu trabalho, que quer demonstrar toda a eficiência que ele é capaz, não é? Para que ele possa, de fato, contribuir para o desenvolvimento dos alunos, mas ele não tem ideia sobre aquilo que os alunos sabem e aquilo que os alunos não sabem. E quando ele vai tentar descobrir algumas informações, vai ter acesso aos relatórios, ele vê que há essa inconstância, então não há um padrão estabelecido. E assim nos surge a questão: como o professor pode, então, conhecer quais são os conhecimentos que aqueles alunos possuem? Se há irregularidade, não é? É necessário pensar em estratégias que nos ajudem, então, a dar início a este trabalho. E também é importante pensar num curto, no médio e um longo prazo. É isso mesmo. Por quê? Quais são as estratégias que eu vou utilizar a curto prazo? Então, acabo de chegar, tenho contato com a turma. Quais são as estratégias que eu vou conduzir para que esse processo, essa comunicação entre professor e aluno aconteça? Se fosse com você, pense um segundo. Você acaba de chegar e você quer estabelecer uma primeira relação com esse aluno, com esses alunos, na verdade. A partir deste momento que essa relação é iniciada, de que maneira você vai tentar descobrir se os alunos têm aquele determinado conhecimento? Porque uma coisa é você pegar um relatório e você descobrir quais foram os assuntos trabalhados pelo professor no ano anterior. Outra coisa é saber se os alunos se apropriaram daquele conhecimento. E ainda é mais delicado descobrir dentro de uma turma, porque não significa que a turma teve a mesma aprendizagem, não é? Então, uma pessoa, um aluno pode ter tido determinada aprendizagem, outro aluno pode não ter assimilado aquele conteúdo, outro aluno assimilou os conteúdos com tranquilidade. Então, é necessário pensar em estratégias a curto prazo. A médio e longo prazo também. Por quê? Porque pode ser que, a princípio, eu tenha a sensação de que aqueles conhecimentos na fala dos alunos eles compreenderam, mas pode ser que ao longo do processo eu vou perceber
que esse conhecimento ele ainda não está, então, muito significativo para o aluno, ele tem uma vaga lembrança, mas na hora que eu preciso daquele conteúdo, daquele conhecimento, para construir junto com ele uma nova aprendizagem, eu vejo aí que há a necessidade de retomar, então, aquele conhecimento. Veja, é muito interessante pensar sobre este ponto. Eu tenho estratégias iniciais, mas essas estratégias podem ser modificadas ao longo do processo de acordo com a necessidade, de acordo com o que eu observo, de acordo com o retorno que os alunos me dão e assim por diante. Leitura significativa. Eu te convido a pensar realmente nesses dois conceitos, o que é leitura e aquilo que é significativo. Então, eu tenho um texto, eu tenho informações que são transmitidas por meio das palavras, de uma organização, e há ali a necessidade de uma compreensão sobre a essência trazida naquele texto. E essa essência, ela pode estar relacionada em qualquer área do conhecimento, porque o aluno, ele precisa ler, ele precisa se apropriar das informações que são trazidas no texto. Quando eu penso em significativo, leitura significativa, me vem então essa expressão de leitura com significado, aquilo que tem significado para o aluno. Vamos ao quadro? A leitura, presente em todas as disciplinas, deve ser significativa, é significativa, quando ela nos remete ao entendimento de conhecimentos que façam sentido, que sejam interessantes. Interessantes para quem? Para o autor? Para aquele que escreveu, então, aquele determinado texto? Não. Que são interessantes para quem lê. Então, é fundamental pensar de que maneira eu vou descobrir quais são as temáticas que os meus alunos se interessam. É possível, será, articular as temáticas que os meus alunos se interessam para aqueles conteúdos que eu preciso trabalhar? Aqueles conteúdos que estão determinados? Então, veja, eu posso estabelecer algum paralelo de alguma temática que está acontecendo na sociedade com aquele texto? Se essa associação, se essa articulação, na verdade, for alcançada com êxito, você já tem um início interessante, porque aquele aluno já estabeleceu algum sentido para aquele texto. Ele pode não ter uma vivência grande naquele determinado assunto, mas ele sabe do que você vai falar. Então, veja como é importante pensar até mesmo nas leituras que nós vamos trabalhar com os alunos. No quadro, você acompanha ainda que somente sabemos que um aluno realmente entendeu aquilo que ele leu quando ele é capaz de expressar as ideias com as suas próprias palavras, seja oral, seja por escrito. Então, repito uma vez mais que não importa qual seja a área do conhecimento, é importante conversar com os alunos sobre os assuntos que eles se interessam. Quando você vai iniciar um texto, você pode já fazer algum comentário sobre esse texto. Mesmo comentário simples, se você gostou daquele texto, se você não gostou daquele texto, se você achou o texto difícil, se você achou o texto fácil. Enfim, são várias as estratégias que podem te auxiliar a estabelecer uma relação com este aluno que lê, e assim você também vai pedir para que ele se expresse oralmente ou que ele faça um texto, para que você veja se ele conseguiu perceber a essência daquele texto. Pode ser que
a partir desse tipo de observação, você veja a necessidade de desenvolver um projeto com a turma, mesmo independente da sua área, né? Então, não são somente os professores de língua portuguesa que precisam trabalhar a leitura. Mesmo que não seja a sua área de conhecimento, você tem que trabalhar. Então, é fundamental ter este olhar, como eu vou instigar esse aluno, como eu vou trazer esse desejo e também como eu vou estimulá-lo a se expressar. Porque o aluno precisa ouvir do professor. Pode falar com as suas palavras. Caso você não tiver entendido, não tem problema. Sobre o que o texto fala, não é? Então veja que essas perguntas você está ajudando esse aluno a organizar as suas ideias. Talvez eles vão realizar a leitura do texto, você vai fazer algumas perguntas, identificou que eles não conseguiram compreender a essência daquele texto, você pode pedir para ler de novo. E a sua fala, os seus comentários vão influenciar a segunda leitura. Outras estratégias no quadro que também vão auxiliar este processo, a seleção, então, de materiais relevantes, que nós já falamos sobre isso, comentar sobre os assuntos antes da leitura, que eu acabei de citar, e um debate, por que não um debate após a leitura? Se tiverem alunos com opiniões diferentes, aproveitar essas opiniões diferentes, o incentivo dos hábitos de ler, desde jornais, reportagens, revistas, sites, toda e qualquer forma de incentivo à leitura pode ser de grande valia neste momento. Também temos as leituras em grupo, onde talvez um aluno que tem uma experiência maior pode ajudar aquele que não é tão experiente ou que está apresentando alguma necessidade, alguma dificuldade em especial. Por que não falar com os alunos sobre a ajuda que deve existir nesses trabalhos em grupo? Dizer que é normal que tenhamos uma dificuldade em uma área, uma facilidade em outra área, que essa troca ela é extremamente significativa. Estimular também pesquisas, trazer um conceito que os alunos não sabem o que significa, pedir para pesquisar para a próxima aula, para fazer a leitura para a próxima aula, também é uma ação que ajuda, que estimula esse hábito da leitura. Perguntar que livros os alunos estão lendo, mesmo que não seja um livro com uma temática científica, que ela esteja relacionada a algum tema de preferência do aluno, não importa. A questão do incentivo vai fazer diferença nesse contato com o mundo das letras, e esse contato com o mundo das letras vai auxiliar o desenvolvimento da curiosidade, vai ajudar esse aluno a se expressar melhor, se expressar oralmente, se expressar também por meio dos textos, e independente da área que ele desejar atuar no futuro, nós vamos contribuir. Conhecimento prévio. O que o aluno traz consigo? O que ele tem de conhecimento? Será que o aluno ele pode trazer, então, conhecimentos importantes, mesmo que fora do ambiente escolar? Ou somente aquilo que ele vai aprender no ambiente escolar é que é importante? Por isso, pense um pouco sobre isso. Conhecimento prévio. Todo conhecimento que o aluno tem previamente. Vamos ao quadro? Conhecimento prévio é o conhecimento anterior. É aquele conhecimento que ele tem desde a mais tenra idade. Então, uma criança de 3 anos de idade tem um conhecimento sobre o ambiente em que vive, as relações com seus familiares. E assim,
essas relações, esse ambiente vai contribuindo para novas aprendizagens que são também construídas. Antes de definir, então, quais são as aprendizagens, as novas aprendizagens que os alunos vão conhecer, eu posso partir desse conhecimento anterior, descobrir de que maneira eu posso estabelecer um paralelo com o universo do aluno. Para isso, um conceito que é bastante conhecido, que ele é importante, é o conceito de leitura de mundo. Vamos ao quadro? O que vem a ser essa leitura de mundo? É o conhecimento que o aluno possui sobre determinado assunto, sobre o modo como ele compreende as situações, as relações, os significados. Segundo Paulo Freire, o importante educador brasileiro, a leitura de mundo vem antes da leitura da palavra. Então, quando eu penso assim, que conhecimento de mundo o aluno possui? Vários. Uma criança muito pequena que já sabe que ela não pode colocar a mão na boca do cachorro, porque senão o cachorro vai morder, ela já tem uma leitura de mundo, ela já sabe que existe ali um perigo. O que é uma situação de perigo? Uma criança que vê um sinal de fumaça em um determinado lugar, ela já reconhece que ali possivelmente tem fogo, ela já tem um conhecimento sobre o que é um incêndio. E esse conhecimento, ele é necessário, ele é fundamental, ele precisa ser anterior até mesmo do que a leitura da palavra. Existem indivíduos, e aí eu me refiro tanto às crianças, habitualmente em idade escolar, mas também adultos que aprendem a ler e escrever, que têm talvez dificuldades com esse contato, com esse processo de leitura e escrita. Por quê? Porque tiveram dificuldade de perceber as relações estabelecidas nesse conhecimento de mundo. Então, a criança na educação infantil que tem uma série de experiências e pega a flor e descobre se a flor tem um cheiro e sabe se é de comer, se não é de comer. E todas essas experiências, elas são levadas para a aprendizagem formal. No quadro, acompanhe a importância do diálogo nesse processo, assim como as situações de observação. Em alguns momentos eu vou observar os alunos livremente, em outros eu vou criar situações para que eu possa perceber como ele se comporta, não é? De que maneira ele interage com um aluno. E também posso pedir para o aluno realizar a justificativa sobre as escolhas e as explicações que ele realiza. Sabe aquela expressão muito habitual de quando o pai pede para o filho fazer determinada ação e o filho fala, mas por quê? E o pai fala, porque sim. Não é? Ou o filho fala porque sim, ou o amigo fala porque sim. É justamente o oposto que nós queremos. Nós queremos que esse aluno tenha condições de se expressar oralmente e de explicar por que ele quer determinado assunto, por que ele quer fazer determinada ação ou não. Que ele tenha condições de se expressar e que ele tenha condições também de ouvir o outro, mesmo que o outro tenha uma opinião diferente da sua. Veja quantos problemas seriam resolvidos na nossa sociedade se nós soubéssemos ouvir, se nós soubéssemos respeitar as diferenças, saber que eu não preciso ser inimigo, brigar com alguém que pensa diferente de mim. Então, essas ações, elas parecem muito simples, mas na verdade, elas não são, elas são importantíssimas. No quadro, acompanhe também que esse levantamento dos conhecimentos prévios, desses saberes que já foram constituídos, eles vão favorecer, então, uma ação mediadora no processo de ensino e aprendizagem. Então, a partir do momento que eu identifico
quais são os conhecimentos que o meu aluno possui, e eu já consigo identificar também a necessidade de uma retomada sobre aquilo que foi visto, ou então partir para novas descobertas, para aquilo que ele ainda não conhece, para aquilo que ele está em processo de descoberta. Então, as ações, aliás, eu posso dizer que esse levantamento vão influenciar as ações do professor. Então, veja, vamos esquecer aquela concepção do professor enquanto detentor de todo conhecimento, ou seja, ele sabe tudo, os alunos não sabem nada, estão ali para aprender, já que ele tem um conhecimento de vida, ele tem um conhecimento de mundo. É claro que vamos analisar os adultos, eles têm um tipo de experiência. As crianças têm outra experiência, outra forma de ver o mundo, por isso é importante conhecer as fases de desenvolvimento e assim por diante. Mas quando eu olho para aquele indivíduo, eu olho sobre aquilo que ele sabe, as experiências que ele teve. É muito comum ouvir, nossa, mas ele é muito maduro para a idade dele. Porque talvez se fosse pensar na idade cronológica, né, pensando na idade que ele tem, realmente ele poderia ter um tipo de reação, de comportamento. Mas diante de todas as experiências de vida, situações que ele vivenciou, ele amadureceu. Essa expressão ela é muito usual. Então veja que é fundamental reconhecer essas experiências pessoais, esses conhecimentos que talvez eu, enquanto adulto, não tenha as mesmas experiências de uma criança. E é um conhecimento dela, não é um conhecimento maior ou menor, é um conhecimento diferente. Teoria histórico-cultural. Essa teoria ela é bastante conhecida, ela já influenciou muitos estudos, muitas pesquisas no passado e ela continua influenciando. Por isso é importante conhecer do que se trata, que autores então estão relacionados a essa teoria. Acompanhe no quadro. Essa teoria então teve início lá no início do século XX. É uma teoria que influenciou estudos e pesquisas partindo do pressuposto de que o homem é o sujeito da história. Ele se constitui em contato com o outro e também em contato com a cultura. Ele se constitui em contato com o outro e com a cultura e se modifica por essa realidade e, ao mesmo tempo, modifica a realidade. Então, parte-se do entendimento de que o homem é um ser histórico, social e que, pelo processo de aprendizagem e desenvolvimento, participa da coletividade, que ele se desenvolve por meio das interações. Então, quando nós falamos de interação, é muito comum já pensar na mediação, já pensar na teoria histórico-cultural. Pensando em quem são os estudiosos que estavam à frente, então, dessa teoria, você acompanha no quadro o nome de 3 russos. Levi Vygotsky, que então foi quem esteve à frente dessa teoria, e também temos Alexander Luria. Então, eu estou grifando o sobrenome, porque quando você realizar pesquisas relacionadas a essa temática, são esses sobrenomes que você irá encontrar. E Alexei Leontiev, certo? Então, pensando em teoria histórico-cultural, são esses 3 nomes que você vai encontrar. A teoria foi elaborada pelo pensador russo Vygotsky, com então a colaboração de Luria e de Leontiev. E essa teoria, ela parte também, ela reconhece então esses conhecimentos prévios que o indivíduo possui.
E ele também reconhece que ao entrar em contato com a cultura, com os signos, com os instrumentos culturais, esse indivíduo vai sendo influenciado. Assim como a partir dessa experiência, ele vai influenciar novamente a sociedade e a cultura. E um termo bastante significativo para a teoria histórico-cultural é o conceito de mediação. Então, o professor, ele se interpõe entre o aluno e o conhecimento. Então, o professor realiza essa mediação entre aluno e o conhecimento. Ele vai possibilitar, ele quer contribuir, oportunizar meios de aprendizagem. Então, a mediação, ela deve contribuir para que os conhecimentos prévios do aluno favoreçam, então, favoreçam as novas descobertas e sejam transformados em conhecimentos científicos. Porque nós falamos que os alunos possuem conhecimentos, então, é aquilo que nós chamamos popularmente de conhecimento de vida, conhecimento de mundo, leitura de mundo. Então, ok, professora, se os alunos já têm conhecimento, mas então o que ele vai fazer na escola? Ele vai transformar aquele conhecimento de vida em conhecimento científico, conhecimento que foi adquirido, que foi descoberto por meio de estudos, por meio de pesquisas, de pessoas que se dedicaram para determinada temática. Assim, temos a oportunidade de ampliar a gama de possibilidades, a gama de conhecimentos que esse aluno tem. Então, conhecer nunca é demais. E a cada dia nós conhecemos, não é? Então, quando nós temos aquela sensação, eu costumo pensar que quando eu tenho aquela sensação, nossa, eu não sei nada sobre esse assunto, é porque eu tenho consciência de quão amplo aquele assunto é, de quanto eu ainda tenho a aprender sobre aquele determinado assunto. E assim, quantos e quantos assuntos, conhecimentos podem ser adquiridos. Pensando neste processo, lá no quadro, acompanhe, nós temos os instrumentos, que são, então, bastante considerados nesta teoria. E o que são os instrumentos? Nós temos os instrumentos físicos, que, como o próprio nome indica, se referem aos vídeos, aos slides, aos equipamentos de laboratório, aos cadernos, enfim, aos materiais que serão os instrumentos que vão me ajudar neste processo, nessa descoberta. Então, eu posso dizer que um slide é um instrumento que favorece esse processo de mediação. Eu apresento aqui palavras para que você acompanhe aquilo que eu digo, para que você associe, então, aquele determinado conteúdo com a sua prática, com a sua história de vida e assim por diante. E eu também tenho os signos. Os signos, então, eles se relacionam aos sinais, aos símbolos, aos conceitos, aos números. Quando eu penso num símbolo presente em uma placa de trânsito, eu já sei se eu posso continuar caminhando naquela direção, se eu posso ou não estacionar naquela rua. Se eu vejo um joinha numa determinada rede social, eu já sei que eu posso clicar ali para dizer que eu gostei bastante de uma determinada postagem, eu gostei de uma foto que eu vi. Então, esses símbolos, eles fazem parte desses conhecimentos que eu vou adquirir a partir das interações que eu tenho na sociedade. Então, veja que as interações são fundamentais para essa construção do conhecimento, para a aprendizagem mesmo. E a mediação do professor, ela precisa ajudar este aluno, ela vem ajudar fazer essa ponte entre o aluno e esse conhecimento científico.
interdisciplinaridade. Esse é um conceito que é comum dentro do ambiente escolar. Se você conversar com um professor, você pode perguntar se ele trabalha de modo interdisciplinar ou não, se a escola que ele atua busca, então, uma atuação interdisciplinar ou não. Pensando neste conceito interdisciplinar, o que vem à sua mente? Então pense, nós estamos falando de disciplinas e quando eu falo interdisciplinar, que aspectos logo surgem? Vamos ao quadro? No quadro, você acompanha então alguns desses elementos. A interdisciplinaridade é um processo, então, ela está relacionada, na verdade, a esse processo onde diferentes áreas do conhecimento se entrelaçam. Eu gosto muito dessa palavra, se entrelaçam, se misturam, cada uma com sua especificidade a partir de um determinado tema. Então, é comum acontecer nas escolas um projeto, não é? E esse projeto ele pode ter temáticas variadas. Eu posso falar sobre alimentação saudável, eu posso falar sobre sustentabilidade, eu posso falar sobre Copa do Mundo. Independente do tema, há essa questão, esse entrelaçamento então das áreas do conhecimento. A Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que traz, então, as aprendizagens essenciais para toda a educação básica, ela trata sobre a interdisciplinaridade, sobre esse modo, essas articulações que podem ser desenvolvidas nas áreas de conhecimento, não é? Então, só porque eu faço uma aprendizagem em um determinado componente curricular, eu não posso estabelecer algum paralelo com outro componente curricular e assim por diante. E há alguns conceitos que trazem significados um pouco diferentes. Lá no quadro, acompanhe o conceito de intradisciplinaridade. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir este conceito, intradisciplinaridade. Em uma mesma área do conhecimento, porque nós estamos falando intra, não é? Pensando dentro, são utilizados diferentes conteúdos para explicar uma determinada situação da realidade. Então, eu posso, por exemplo, apresentar um problema. Aliás, eu vou trazer um outro exemplo. Eu posso pegar um conceito, um novo conceito de uma determinada disciplina, e para que o aluno compreenda aquele conceito, eu posso lembrar de outros assuntos, de outras disciplinas, para que fique claro aquele determinado conhecimento. Então, veja, se eu falo, de repente, sobre a poluição, eu posso lembrar de um assunto trazido num determinado projeto, independente da disciplina, qual a influência, qual a relação daquele projeto, daquele assunto, daquelas vivências com a poluição, com as descobertas relacionadas à disciplina e assim por diante. Então, eu resgato, eu trago outros conhecimentos para enriquecer aquele determinado problema, aquela situação. Eu também tenho no quadro um outro conceito, o conceito de transdisciplinaridade. Então, por meio do conhecimento adquirido, ou seja, a partir da junção das áreas, é possível buscar estratégias para solucionar determinado problema. Então, imagine que eu tenho um problema. Vou trazer aquela questão, poluição dos rios. Mas eu quero buscar estratégias para solucionar aquele problema. Será que eu consigo, então, solucionar esses problemas apresentando, então, considerando as áreas do conhecimento, sem considerá-las de modo isolado?
Ou seja, as diferentes áreas do conhecimento vão me ajudar a pensar em estratégias para solucionar aquele determinado problema. Então, existem outras variações ainda dessa temática. É uma temática bastante interessante. Você pode encontrar algumas diferenças, então, a partir de autores que se dedicam sobre este assunto. Mas o que é interessante saber há um entrelaçamento, seja para buscar, então, um único tema, diferentes relações das áreas do conhecimento, como nós falamos na interdisciplinaridade, seja para, a partir de um conhecimento específico, um novo conhecimento, trazer outras aprendizagens, mesmo que elas sejam de outras áreas do conhecimento, ou favorecer, então, a busca de diferentes áreas para solucionar um determinado problema. Então, veja que é possível refletir sobre essas estratégias, esse modo de trabalhar, então, os conteúdos. Atualmente, algo bastante presente é esse conceito de interdisciplinaridade, porque para que o aluno não tenha aquela sensação de que aquele determinado conhecimento ele vai desenvolver apenas naquela disciplina, mas sim que aquele conhecimento ele pode utilizar-se em outras ocasiões, em outras disciplinas, em outras descobertas, e que mesmo que eu queira seguir uma determinada, imagina que eu quero estudar a área da humanas, mas talvez tenha algum conhecimento da área das exatas que vai me ajudar quando eu for realizar o meu papel enquanto profissional e vice-versa. Então, é importante que o aluno se interesse pela pesquisa, pela troca de conhecimento, pela descoberta com o outro, pela descoberta entre disciplinas, entre áreas de conhecimento, entre componentes curriculares. O importante é pesquisar, é se interessar pela descoberta e também fazer com que o aluno tenha este interesse. Conhecimentos prévios e aprendizagem. Quando eu falo de conhecimentos prévios, conhecimentos que o aluno já possui, qual é a relação com as novas aprendizagens? Por que o professor precisa ter conhecimento, então, sobre aquilo que o aluno já fez no passado? No quadro, acompanhe. Os conhecimentos prévios, eles contribuem, então, com essa aprendizagem significativa. Se eu sei que o meu aluno já teve determinada experiência, que aquela descoberta foi bastante significativa, foi interessante, se o meu aluno gostou de determinada experiência vivida anteriormente, por que não aproveitar desta temática, aproveitar dessa experiência, aproveitar deste relato que o aluno teve para despertar o interesse por novas aprendizagens, por novas descobertas, por aprendizagens que sejam de fato significativas, que o aluno veja sentido. Ele pode não gostar daquela determinada temática, mas ele sabe que ela é importante para o seu desenvolvimento, para o futuro profissional, para a atuação em sociedade e assim por diante. E os questionamentos e os exemplos da realidade, eles nos ajudam a favorecer essa aprendizagem significativa. Quando eu trago, então, um exemplo próximo ao aluno, eu faço com que eu tenha a oportunidade de dar estratégias para que ele construa novos saberes. Se ele constrói, se interessa pela construção de novos saberes, independente da área de conhecimento, eu vou me beneficiar enquanto professor.
Então, veja, é fundamental pensar o que conversar. Sabe aquela conversa quando o ano inicia ou quando há uma troca de professor, descobrir o que os alunos se lembram que foi trabalhado. Pode ser que alguns conhecimentos, alguns conceitos, você fale inicialmente, eles falam, não estudamos isso não. É algo bastante comum, inclusive, entre os alunos. O professor fica até bravo, o professor que trabalhou no ano anterior. Como assim? Eles falaram que nós não trabalhamos tal assunto, sendo que nós trabalhamos, fizemos o projeto. Mas é que pode ser que para parte dos alunos, aquele conhecimento ele não teve significado. Houve ali uma compreensão temporária, não é? Naquele momento em que ele estava estudando, ele percebeu, ele compreendeu a essência daquilo, mas ele não trouxe para a sua realidade. Então, quando nós damos exemplo, explicamos, fazemos uma explicação e trazemos exemplo. Imagine você, quando eu pergunto para você, como foi, então, as aprendizagens que você vivenciou no ambiente escolar? Era gostoso aprender? Você gostava de aprender? Como eram as suas relações? Eu acabo te ajudando a lembrar, a pensar sobre aquele período, a ver o que eu gostaria que fosse igual, que professor eu me inspiro, eu gostaria de ter uma prática semelhante a dele, que professor eu não gosto muito de lembrar porque tinha uma prática que eu não considero que seja construtiva e assim por diante. Pensando nessas transformações, nesses conhecimentos prévios, na construção de novos saberes, há um conceito bastante importante, vamos no quadro? Que são os organizadores prévios. Quando eu trago esse conceito, é importante você lembrar que se trata de perceber, ou melhor dizendo, que se trata de um recurso instrucional, ou seja, um recurso que eu vou utilizar nos momentos que eu vou instruir os alunos e que eles são potencialmente facilitadores da aprendizagem. Então, esses organizadores prévios, eles são utilizados para resgatar, ativar e recuperar um conhecimento esquecido, ou até mesmo perceber a relação entre o conhecimento já apropriado e esse novo saber. Então, sabe aquelas ações que o professor vai desenvolvendo para relembrar um conteúdo que já foi estudado, por exemplo? Então, são ações que estão ligadas aos organizadores prévios. É muito comum, você pode... Vou trazer um exemplo fora do ambiente escolar. Imagine que você está conversando com uma pessoa que você estudou com ela quando era adolescente e você ficou muito tempo sem vê-la. E você encontra a pessoa, começa a conversar da época da escola, do colega tal, da professora tal. E aí ele comenta, fala de um aluno, de um colega, e você fala, nossa, eu não lembro dessa pessoa. Aquele que a gente fazia festa direto na casa dele. Ele vai falar, mas não me lembro. E aí o amigo vai trazendo mais informações sobre essa pessoa. A cada informação que vai sendo dada, esse indivíduo resgata na memória, lembrei, sei de quem você está falando. Assim como um professor, por exemplo, que vai trabalhar com a alfabetização e ele quer resgatar este conhecimento que o aluno já possui das letras, certo? A, E, I, O, U. Mas ele vai pegar uma música, ele vai fazer um jogo, ele vai fazer com que os alunos relembrem, então, aquilo que eles já estudaram, para que ele se sinta seguro para as novas aprendizagens, para as novas descobertas. Assim, nós temos, então, os organizadores prévios que vão nos preparar para essas novas aprendizagens. Documentação dos saberes dos alunos. Nossa, essa expressão me faz refletir sobre quais saberes o aluno possui.
De que maneira eu vou documentar esse saber? Olha que expressão interessante. De que maneira eu vou registrar este saber? No quadro Acompanhe, nós temos então algumas frases que estão relacionadas à avaliação da aprendizagem. Vamos ao quadro? A avaliação da aprendizagem, ela se refere, então, a este processo que orienta e reorienta a prática pedagógica. E você pode dizer assim, mas como assim, professora? A avaliação, ela vai orientar a prática pedagógica? A avaliação não é para mostrar se o aluno aprendeu ou se o aluno não aprendeu. Então veja que nós trazemos conosco uma ideia de avaliação. E eu trago aqui essa ideia de processo, que orienta e reorienta, mostrando então que esse processo pode ser modificado, a prática pedagógica, e também o papel do professor na avaliação. É importante pensar na avaliação num contexto maior do que apenas aquela ideia de que eu faço avaliação porque eu quero ver quem aprendeu, quem não aprendeu. Quem vai bem na prova é bom aluno, quem vai mal na prova é mau aluno. Não, a nossa ideia ela é muito mais ampla do que isso. E por que eu trago essa questão do papel do professor? Porque o professor ele tem que ter um olhar muito maior, não é? As aprendizagens que o aluno vai construindo ao longo do processo, seja ele um bimestre, um semestre, um ano letivo, elas são grandes. O aluno, além disso, traz consigo conhecimentos de mundo, ele traz conhecimentos prévios naquilo que ele viu já. Então, eu preciso saber reconhecer que a avaliação, ela não se refere, não é um indicativo apenas para falar sobre o aluno, mas também para falar sobre um trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, sabe aquela expressão, vocês não estão prestando atenção? Então, ok, vou dar uma prova, vou fazer uma avaliação, como uma questão punitiva. Se você não se comporta, então vai ter prova, quero ver você sofrer. Essa concepção, ela precisa ficar restrita ao passado, não é? Nós temos que ter um novo olhar para o processo de avaliação. Aquela ideia também de, nossa, aquele professor, aquele lá que é o bom professor, porque todo mundo tira nota baixa, todo mundo fica de exame, de recuperação. Não, mas por que será? Será que então os alunos não aprendem com ele? Por que eles tiram nota baixa? Então, que instrumentos, de que maneira esse professor está contribuindo com o desenvolvimento dos alunos? Que aquele professor pouca gente passa. Mas quais são as circunstâncias que estão relacionadas a este processo? Assim como, não, mas com aquele professor é tranquilo, aquele lá você não precisa nem estudar. Então, veja quantas falas nós temos relacionadas a esse processo de aprendizagem. E que muitos deles estão equivocados. Porque se eu realizo algum exame, ou seja, o aluno vai fazer uma prova, a turma vai fazer uma prova. E se eu tenho um número grande de pessoas que não foi bem nessa prova, será que isso não é um indicativo de que o modo como eu estou trabalhando, né, o modo como eu expliquei aquele determinado conteúdo, eu acho que ele não foi, então, adequado para aquela turma, ou não foi suficiente para aquela turma, para aquele aluno? Pode ser por conta da vivência que ele teve, das suas experiências anteriores, eu precisava ter feito outras estratégias. Como é o caso, por exemplo, de alunos que vão muito bem oralmente, mas na hora que vão fazer um determinado trabalho escrito, se perdem em meio às informações. Então, veja a necessidade de variar esses instrumentos. No quadro, você acompanha a importância de uma avaliação diagnóstica. O que significa esse termo? Eu quero diagnosticar. Eu vou ao médico
e o médico vai diagnosticar qual é a minha doença a partir dos sintomas que eu tenho. A avaliação diagnóstica, o professor vai oportunizar ao professor ter condições de verificar se os alunos possuem os pré-requisitos para os novos saberes. Então, imagine que eu preciso trabalhar com o aluno contas de multiplicar. Mas, ao desenvolver algumas práticas de algumas contas com ele, eu vejo que ainda existem, então, problemas nas somas. Ele ainda não sabe somar, ele ainda não sabe diminuir, ainda está no abstrato, ele não tem aquela ideia concreta sobre essas somas. Então, é necessário retomar alguns conhecimentos para que possamos continuar com novas aprendizagens. Então, a avaliação diagnóstica, ela me ajuda a perceber se os alunos ainda não conseguem identificar se essa letra é a letra E ou se essa letra é a letra A. Então, como eu vou trabalhar a construção das palavras, como eu vou trabalhar a construção das frases, ou seja, existem conhecimentos necessários para que eu consiga trabalhar a partir dos objetivos que eu tenho para aquela turma, a partir dos objetivos que os documentos que norteiam o trabalho a ser desenvolvido no ambiente escolar trazem, certo? Outra avaliação no quadro você pode acompanhar, aliás, o resultado da avaliação, que é fundamental, é o feedback. O que é o feedback? É uma expressão, então, em inglês que vai me dar essa ideia de retorno. Então, quando eu penso em retorno, eu preciso saber o que exatamente foi avaliado. Por que aquilo foi avaliado? É importante trabalhar com os alunos que o erro, ele também faz parte do processo de ensino e de aprendizagem. Veja, se eu faço um determinado exercício, eu faço um caminho, sigo uma linha de raciocínio. Chegando ao final, eu descobri que o caminho que eu percorri, ele foi equivocado, ele foi errado, não era aquele caminho para chegar no resultado correto. Então, eu já tenho uma experiência. Então, não é de todo ruim ter errado, ou seja, o erro faz parte daquele processo. Se eu for realizar a mesma conta novamente, eu já sei que aquele caminho eu não devo seguir. Não deixa de ser um conhecimento, não deixa de ser uma descoberta. Eu preciso trazer essa descoberta a meu favor, para que eu não cometa o mesmo erro. É aquela expressão que a gente traz comumente, errar uma vez tudo bem. Aí vai a segunda, você já não tem tanta paciência, mas a terceira, não é assim? Em situações cotidianas da nossa vida. Então, é exatamente isso. O erro, ele pode nos ajudar se aprendermos com aquele erro. Então, trabalhe também com os alunos. É importante trabalhar com os alunos isso. O erro faz parte do processo. Errei, e agora? Não sirvo para isso, eu não sei. Não, você errou, ok, ficou no passado. Agora você tem uma nova chance, uma nova possibilidade de acertar. Então, veja, temos que pensar como uma nova chance mesmo, uma nova oportunidade. E assim, quando esse caminho for percorrido com êxito, nós também teremos a oportunidade de experimentar quão interessante quão significativo, quão orgulhosos nós ficamos de nós mesmos e dos alunos quando eles também acertam, conseguem aprender com todo o processo. Como conhecer de fato quais são as aprendizagens, quais são as descobertas, quais conhecimentos os alunos possuem? Pensando na nossa situação problema, o professor acaba de chegar, ele não sabe que conhecimentos os alunos tiveram, e quando ele vai olhar, então,
Nos registros, ele vê que as notas dos bimestres anteriores, elas foram irregulares. A turma não apresentou, então, uma questão constante, um desenvolvimento constante. Então, imagine, você acaba de chegar nessa turma, o que você precisa fazer? Vamos lá no quadro ver a primeira estratégia? Temos aí a avaliação diagnóstica como uma estratégia a ser utilizada. Eu posso partir, então, de elementos que, a princípio, deveriam já ser fáceis para os alunos, para que eles tenham condições de se expressarem oralmente, para que eles possam também trazer exemplos do cotidiano, para que eles possam escrever, realizar contas, textos, seja lá qual for a área do conhecimento, que eu pense maneiras de fazer com que esse aluno me conte quais são as descobertas, as aprendizagens que ele teve no passado. O diálogo é fundamental neste processo. O aluno não deve ter medo do professor. Ele não deve achar que ele veio conversar comigo só para ver se eu falo determinados assuntos. É importante falar sobre isso. Olha, eu preciso estabelecer um vínculo com vocês aqui, um diálogo, para que eu possa ajudá-los. Tente descobrir quais são os conhecimentos prévios, conhecimentos de vida, informações sobre onde eles moram, o que eles fazem aos fins de semana, o que eles fazem para se divertir. E observar essas situações de observação, elas são muito necessárias. Então, pode parecer, para quem não é da área da educação, pode pensar assim, vou trazer um exemplo da educação infantil. Um profissional que não é da área da educação pode ver ali a professora sentada num murinho, vendo as crianças brincando. E pensar, que vida boa dessa professora, olha lá, as crianças brincando e elas descansando. Mas a professora pode ter como objetivo avaliar, observar como a criança interage nos momentos de brincadeira. Será que essa criança só se impõe? Tem que ser tudo do jeito dela? Será que é uma criança ao contrário, que só aceita? Então, as crianças, outros colegas é que falam como deve brincar, de que jeito deve brincar, né? Com quem deve brincar, e ela aceita e fica ali sem reação no momento de brincadeira. Essa observação da professora perante essas ações citadas vão fazer com que eu saiba, o professor no caso, o que ele precisa trabalhar neste aluno. Se ele precisa ajudar esse aluno a se impor na hora que é necessário se impor, se ele precisa ajudar o aluno a perceber que não é ele que manda, que todos podem escolher e assim por diante. Então, essas situações de observação, sejam essas situações livres, quando você está observando, por exemplo, seus alunos na hora do intervalo, conversando, interagindo entre eles, ou quando você cria alguma situação para que você consiga observar esses alunos. No quadro temos ainda pedir para os alunos justificarem suas escolhas, suas explicações, fazer com que eles reflitam sobre aquilo que eles fazem, ele saber por que ele está desenvolvendo determinada escolha. E também fazer com que as estratégias de aprendizagem sejam contextualizadas, fazer com que as leituras sejam significativas, que ele possa observar, então, que há uma articulação entre teoria e prática, que não se refere apenas a informações que estão trazidas lá no papel e que aquelas informações não têm nenhum significado para o dia cotidiano, dia a dia, na verdade. E também eu preciso lembrar que a minha mediação enquanto professor vai contar com
instrumentos e com signos. Lembrando que os instrumentos são os vídeos, os slides, os equipamentos variados. E os signos são os sinais, são os símbolos. E que eu posso, assim, me utilizar dessa gama de possibilidades para deixar a minha mediação mais interessante, para fazer com que o meu aluno se interesse verdadeiramente pela aprendizagem, que ele seja um aluno curioso, no bom sentido, não curioso de querer saber ali da vida do colega, que muitos professores reclamam, mas a ideia de curiosidade é uma ideia muito boa, curiosidade perante o saber, curiosidade perante o novo, e o novo pode me oportunizar uma série de descobertas. Chegou o momento de refletir, chegou o momento de pensar sobre como esse processo de conhecimento se dá, como a aprendizagem é importante para o indivíduo, qual o papel do professor neste processo. E no quadro te convido a acompanhar então. Como é possível ajudar os alunos a compreenderem as informações presentes nos textos? Então, vamos partir da ideia de que o nosso aluno já deveria ler, saber ler, escrever, certo? Reconhecer informações básicas, independente das vivências que ele tenha, e que você, independente da área de conhecimento, precisa ajudar o seu aluno a se desenvolver. Então pense, o que eu posso fazer para que esse aluno melhore, então, a sua compreensão diante dos textos? Os textos, eles têm vários elementos. Por que não atrair a atenção dos alunos sobre alguns desses elementos? Será que esse texto tem um título? Esse título, será que os alunos sabem o sentido, o significado de todas as palavras? Conversar se é um texto longo, se é um texto curto, por quem foi escrito, quais as características desta pessoa, onde ele mora, qual área ele se dedica, é uma reportagem da internet, é uma reportagem do jornal, é um texto tirado de um livro, de um artigo. Essas informações ajudam o aluno a perceber que aquele texto ele foi retirado de algum lugar com algum objetivo. Então, veja, não vale mais aquela ideia de que, não, o aluno não precisa saber nada disso. Eu sei o que eu tenho que trazer para ele, porque eu tenho que trazer para ele e pronto. Porque seria tão interessante ele saber, olha, esse texto é um texto bastante simples, que eu acho, posso estar enganada, por exemplo, né? Esse tipo de expressão vai também instigar este aluno. Eu acho que vocês conhecem todos os conceitos que estão ali, mas se tiver uma palavra que você não sabe do que se trata, circule, viu? Porque no final do texto nós vamos descobrir. Eu vou pedir para que todos tragam as palavras, falem as palavras que você não conhece o significado. Outra estratégia que você fez. Então ele já vai começar a ler o texto prestando atenção a algumas palavras. Opa, essa palavra eu não sei do que se trata, então eu vou circular. Depois você pode falar realmente sobre essas expressões, esses conceitos que foram levantados. Talvez até pedir para que eles realizem uma nova leitura a partir dessas explicações, dessa troca de experiência. Dizer, olha, esse texto aqui, ele é muito difícil. Ele é muito difícil, mas eu quis trazer para ver se alguém entende alguma coisa. E falar qual é a diferença de um texto fácil e de um texto difícil. Por que esse texto é fácil? Por que esse texto é difícil? Trazer desafios. Olha, eu duvido que alguém consegue trazer a resposta para essa questão que está no quadro com a leitura deste texto.
depende da estratégia, aliás, depende da turma. A estratégia que você vai escolher, ela está relacionada à característica da sua turma, a faixa etária, os interesses. Então, eu não posso aqui trazer, olha, faça assim, comece a aula assim, em seguida faz diferente e termine a aula assado, certo? Por quê? Porque depende dessa realidade. Porque eu, Tatiane, tenho um tipo de conhecimento, você tem outro, assim como os alunos. Por isso que ao conhecer os alunos, ao conhecer os saberes que eles já possuem, você também vai ajudá-los a compreenderem melhor a essência do texto, a dizer que é habitual você ler uma vez, não entender, ter que ler de novo, talvez de novo. E assim o aluno vai se sentindo confiante, ele vê que aquelas dificuldades que ele possui não são só dele e que existem de fato toda uma série de vivências que podem favorecer esse desenvolvimento, essa compreensão. Recapitulando, foram vários conceitos que tiveram